Ora, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Visão Vermelha. Hoje trazemos algo um pouco diferente do costume. O nosso convidado não está ligado ao Benfica, não está ligado a nenhum clube, mas todos os adeptos de futebol o conhecem. Pelo menos a sua voz marcou muitos de nós, só pela sua capacidade de nos fazer viver um golo. Portanto, olá Nuno, como é que está? Obrigado, antes de mais, pelo vosso convite. Como vocês dizem bem, uh, o meu clube é o clube da rádio. A rádio é a minha história, é a minha vida e é o meu grande amor. O Nuno é jornalista há muitos anos, começou em rádios locais e depois tomou sucesso até chegar à Antena 1, onde está há mais de 20 anos. Também o podemos ouvir na Sport TV, 6 campeonatos da Europa, 6 campeonatos do mundo. Não sei se agora este no Qatar é o sexto, não é? Se estiver no Qatar, este será o meu sexto campeonato do mundo. Também já tenho uma boa marca a nível de campeonatos da Europa. Já levo nesta altura 6 campeonatos da Europa e 5 campeonatos do mundo, o que não deixa de ser motivo, claro, de satisfação para mim ou para qualquer profissional da área, claro. Também tem uma final da Liga dos Campeões. Acho que não lhe falta nada. O que é que falta ao Nuno para se realizar enquanto estávamos a falar que pode ser narrador, relator? O que é que lhe falta? Eu tenho 5 finais europeias, como vos disse, 6 campeonatos da Europa, 5 campeonatos do mundo. O que me falta para ficar realizado na minha área é Portugal ser campeão do mundo. Já estive na narração na final do Euro 2016 e era um sonho poder ver Portugal ser campeão do mundo, e naquela noite mágica de 10 de julho isso foi possível. Portanto, para ficar totalmente realizado era ver a nossa seleção, a nossa seleção ser campeã mundial. Eu sei que é um objetivo muito difícil, mas não há impossíveis. Nós temos uma geração fantástica de jogadores e se já fomos campeões da Europa, temos que manter vivo o sonho de podermos ser campeões do mundo. Nunca há que deixar de acreditar, há que acreditar sempre. Eu já acompanho a seleção nacional em fases finais de grandes competições desde o Euro 2000. Portanto, está na hora. Vamos ver se Portugal vai ou não dar essa alegria. Claro que é difícil, porque num campeonato do mundo existem sempre grandes potências que marcam também presença. No europeu assim acontece, mas o mundial é ainda a tarefa mais difícil. Mas com esta geração de jogadores fantástica, eu penso que nós podemos sonhar com isso. Oh Nuno, como costuma dizer nos seus relatos, tem sempre a boca na botija. Sente como ninguém os jogos. Isto é um dom que é inato ou teve um ídolo? Nós tivemos grandes narradores. Houve algum que o inspirou? Repara, eu podia falar aqui de vários narradores, de António Pedro na Antena 1, de Jorge Pestrelo na TSF, diferentes, de Oscar Coelho, enfim, muitos outros que nos inspiraram enquanto miúdos, porque a rádio faz parte do nosso imaginário e os relatos também, mas eu, acima de tudo, tento deixar a minha marca. Eu acho que eu coloco muita componente emotiva no meu trabalho, isto é, a componente informativa será sempre a mais importante, mas depois coloco muito da componente emotiva. Isto para vos dizer que eu me envolvo muito nos jogos, e eu penso que essa é realmente a minha grande marca e a minha imagem de marca na forma como eu acabo por me envolver nos jogos. Seja da seleção, seja dos clubes, enfim, tudo isso um pouco. Ou até mesmo, já fiz também campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, por exemplo, de hóquei patins, e é espetacular fazer uma narração de hóquei patins. Portanto, não falando só do futebol, falando também de outras modalidades, eu penso que o importante para ti é quando a oportunidade chega, quando essa oportunidade chega, como foi, por exemplo, aquela noite de 10 de julho de 2016, Portugal foi campeão da Europa, tu estás lá, és um privilegiado, então tens que agarrar o momento. E é isso que eu tento fazer, agarrar os momentos. Oh, Nuno, eu no outro dia meti nas redes sociais quem é que, para quem nos segue, eram os melhores narradores de sempre em Portugal. Houve vários nomes, mas dois se destacaram. Um era Nuno Matos e o outro era Jorge Prestelo. O Jorge também era alguém que era uma figura única, não é? Com Sim, momentos muito caricatos. claro. Lembra-se assim de alguma história do Jorge? Muitas histórias dele.
Aliás, o meu querido amigo João Ricardo Pateiro conta muitas histórias do Jorge Portelo, porque ele trabalhava com ele na TSF. Eu fiz inúmeras viagens com o Jorge, ele ao serviço da TSF, eu ao serviço da Antena 1. E claro que o Jorge é sempre uma grande figura. E há uma história que eu não assisti, mas que o João Ricardo Pateiro conta, que é uma vez o Jorge está penso que no Estádio da Luz, a fazer um relato do Internacional do Benfica, e então na folha da constituição das equipas vinha lá ENG, não é? ENG. E então ele diz, bem, o que podemos dizer é que hoje a arbitragem está cada vez mais evoluída e eu tenho a possibilidade de vos anunciar que hoje, para o jogo Benfica, já não me lembro com outro clube, o trio de árbitros é um trio de árbitros engenheiros. Portanto, eram árbitros de Inglaterra e ele dizia que eram árbitros três árbitros engenheiros devido à sigla que estava lá na folha da Constituição. Por isso é que ele dizia que a arbitragem estava num nível superior e agora já apareciam árbitros engenheiros, quando não eram três árbitros de Inglaterra. Mas há muitas histórias do Jorge, não é? Há uma coisa que eu ouço muito das pessoas que ouvem jogos na rádio, que é os narradores, às vezes a bola ainda vai no meio campo, já parece que vai ser gol, está sempre a parecer que vai ser gol. É difícil desenhar o jogo, criar a imagem exata na pessoa do que é que está a acontecer? É muito difícil, porque nós temos que decifrar em frações de segundos, e isso é um exercício bastante difícil. Agora, para mim, que já tenho mais de 33 anos de profissão, vai-se tornando mais fácil, porque também tenho as minhas defesas, a forma como aquele jogador que está lá, estou, por exemplo, num estádio onde estou a fazer o relato numa posição muitíssimo elevada, como foi, por exemplo, agora, quando estive em Anfield, nos quartos de final da Liga dos Campeões, a fazer, por exemplo, o Liverpool-Benfica, a tribuna de imprensa era numa posição muitíssimo elevada, praticamente no último degrau ou na última fila do estádio. Tu lá para baixo, quando estás a ver os jogadores, são formigas. E depois tens de ter técnicas de memorização e de avaliação. Já sei que aquele jogador que aparece sobre a direita é o tal, a cor das botas, entendes? A forma como se movimenta, tudo isso ajuda a memorizar. Agora, é claro, não vos vou dizer a vocês e a todos aqueles que nos escutam que não erro. Claro que eu erro também, erro bastantes vezes, mas isso faz parte do trabalho, e eu penso que os ouvintes, se eu errar, também me perdoam, porque há uma coisa que eu faço e que peço de imediato aos repórteres. Se alguma vez eu errar, se estiver a chamar ao João Manuel ou ao Manuel João, vocês, por favor, emendem-me, corrijam-me de imediato. E isso é muito importante. Eu acho que, acima de tudo, o que tu não podes fazer, não podes brincar com as pessoas. As pessoas admiram o teu trabalho, as pessoas valorizam o teu trabalho, as pessoas estão atentas ao teu trabalho e tu tens de ter respeito, muito respeito por elas, porque elas são realmente o mais importante para ti são as pessoas. Essa é a verdadeira fortuna que tu tens. O respeito das pessoas e o facto de elas gostarem do teu trabalho. Então vamos ter que respeitar essas mesmas pessoas. Quando errares, pede desculpa. Diz que erraste. Assume o erro. Eu acho que isso é muito mais humano e as pessoas admiram muito mais isso do que tu estares a tentar passar por cima do erro. Entendes? Agora, é difícil fazer o relato, tens que estar sempre ali a 1000 a hora a acompanhar. Já viste realmente a forma como eu tenho que decifrar uma jogada e tenho que ao mesmo tempo narrar a mesma jogada? Realmente é um exercício difícil, por vezes acabamos jogos completamente extenuados. Se for um jogo com muita intensidade, se for um jogo com a bombar, como eu costumo dizer, sempre a bombar, porque, como tu sabes e como eu também costumo utilizar nos jogos, há sempre muito abacaxi para descascar até ao fim, e então se houver muito abacaxi para descascar até ao fim, tu acabas o jogo completamente extenuado, completamente arrasado,
fisicamente, não tanto psicologicamente, mas fisicamente, acabas com certeza. Há alimentos, aquela parte do rato mais rápido, primeiro diz e só depois é que se pensa, não é? Porque é impossível estar-se a pensar àquele ritmo. Mas dá para tentar conciliar, mas é um exercício difícil. Agora, por vezes, sim, eu concordo. A bola passou a tantos metros e ele está a dizer que passou ao lado do poste. Por vezes isso pode acontecer no envolvimento da jogada, na forma que tu queres passar quase a ter, lá vai ele, para a direita, pode bater, vai bater, vai bater ao lado, percebes? A forma como tu muitas vezes estás a descrever, podes dizer um lance de perigo e afinal, depois da repetição, enfim, não passou bem encostado ao poste, passou mais um bocadinho ao lado. Mas enfim, eu tento ser rigoroso na forma como narro, tento acima de tudo ser rigoroso, ser imparcial, eu penso que isso é fundamental, mas depois já sabes, eu consigo colocar sempre o sal e a pimenta naquele prato para ele ficar mais bem temperado, que é a tal componente emotiva e a forma como eu me consigo envolver exatamente nos jogos. Claro que sim. E o estudo do jogo, porque acredito que aquilo não é só chegar ali Claro. e relatar, aquilo é preciso um trabalho grande de estudo ao longo da semana. Como é que é esse trabalho? Não, claro que sim. Não é chegar lá, a sentar e aqui está Del Rey. Pronto. Como as pessoas gostam do meu trabalho, hoje nem vou preparar nada. O melhor improviso é aquilo que está escrito. E eu tenho sempre tudo escrito. Improviso muito, sim. 50% ou mais do meu trabalho é improviso. Mas o resto está escrito. Porque não há ninguém infalível. Entendes? E por isso mesmo há que preparar durante a semana, olhar para as equipas, quais são as possíveis alterações, tentar dados estatísticos importantes que possam acrescentar, atenção, não muitos dados estatísticos, porque isso pode aborrecer, mas há dados estatísticos importantes, o histórico de confrontos, há quantos, por exemplo, o Benfica, o Sporting ou o Porto vêm de um registro de quantas vitórias, ou vêm de um momento de maior pressão ou de menor pressão, o que é que aconteceu durante a semana, o treino incidiu mais nisto ou naquilo, quem são as baixas, quem são os jogadores que se tivermos baixas podem aparecer para o lugar. É todo esse trabalho que vocês sabem. Muito dele, se calhar, é desperdiçado, não é? Muita coisa não acaba por não ser dita. Se calhar, provavelmente, 80% do trabalho de preparação cai. Só 20% é que é aproveitado. Mas isso faz parte. Muito bem. Então vamos agora aqui ver aquele momento da final do Euro que todos vivemos com bastante intensidade. Rodrigo, podes meter, se faz favor. Eu só tenho uma coisa para dizer aos franceses. Só tenho uma coisa para dizer aos franceses. Pedro Luís, abrem as goelas aí ao som. Vocês são os campeões das críticas! E nós vamos ser os campeões da Europa! Vocês são os campeões das críticas! E nós vamos ser os campeões da Europa! É memorável! É memorável! É um momento memorável! Falta um segundo! 121, 125, 158, 159, 120! Apita! 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 Vamos ter! Vamos ter! Vamos ter! Apita! 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 Vamos ter! Acabou! É campeões! Campeões! Nós somos campeões! 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 Nós somos campeões! 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 Nós somos campeões! 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 Este momento é o, sei lá, vimo a mim, é o jogo da sua carreira, não é? É o jogo da minha carreira e é o jogo mais importante da história do futebol português. Porque não é todos os dias que tu és campeão da Europa. E aquele foi o momento mais importante da história do futebol português. Tivemos o gol mais importante da história do futebol português, apontado quem diria pelo Éder, a verdade é que foi ele que matou.
e foi um europeu de muito sofrimento. Aquela primeira fase do Campeonato da Europa foi terrível, com 3 empates. No último jogo da fase de grupos, frente à Hungria, Portugal empatou a 3 bolas, esteve 2 vezes fora do Campeonato da Europa e depois voltou o Cristiano Ronaldo a colocar Portugal dentro. Foi uma coisa terrível de sofrimento esse jogo. Estavas fora do europeu, depois já estavas dentro, depois já estavas fora, outra vez dentro, e depois houve ali uma série de conjugação de fatores que levaram Portugal a ir para o grupo mais acessível, até que Portugal conseguiu abrir caminho e chegar à final e ser campeão da Europa. Mas depois Portugal, nas fases eliminar, fez bons jogos, um grande jogo frente à Croácia, primeira fase terrível, mas na fase eliminar fez um bom jogo contra a Polónia, um grande jogo contra a Croácia, talvez o seu melhor no Campeonato da Europa, um jogo, uma vitória indiscutível frente ao país de Gales nas meias finais, e depois uma grande final de muito sofrimento diante de uma França que na véspera os seus adeptos já andavam a festejar junto ao Arco do Triunfo, nas principais praças da cidade de Paris, já andavam a festejar como se não tivesse, como se a França não tivesse adversário e como se o título estivesse completamente entregue aos Les Bleus. Isso não aconteceu. Portugal mostrou um grande espírito de solidariedade, um grande espírito de união, e mesmo com o céu a cair sobre a cabeça dos jogadores, e quando eu digo quando o céu cai e que acaba por se desmoronar sobre aquele grupo, é quando Cristiano Ronaldo se lesiona, mas o grupo conseguiu realmente unir-se ainda mais e, enfim, uma equipa... A união leva à revolução. E a verdade foi isso que aconteceu. Portugal conseguiu essa revolução no jogo, com sofrimento, muito sofrimento. Aliás, foi uma final terrível. E depois dar alegria àqueles milhares e milhares de portugueses que estavam nas bancadas do estádio em Saint-Denis, e depois a forma como fomos incluídos na festa no quartel-general da seleção portuguesa em Marcoussis. Foi uma noite fantástica. Eu a ver este vídeo, a minha preocupação é aqueles óculos, que o Nuno usa os óculos muito à frente. Aqueles óculos já devem ter voado algumas vezes. Muitos já voaram muitas vezes e agora já não são estes, já são outros. Mas repara, eu meto na ponta do nariz, que é para ver por cima e para ver ao pé, para ver ao perto. E por isso é que os óculos estão sempre na ponta do nariz. Mas já sofreram muito, já sofreram muito. E as outras pessoas das outras rádios que estão lá atrás não se queixam? É porque eu imagino que as outras rádios acabam por ouvir o Nuno. Sim, queixam-se. Depende. Nós temos um estilo mais apaixonado da forma como narramos. Vivemos mais o jogo. Somos latinos. Eu tenho assim uma narração muito inspirada naquela narração da América do Sul, entendes? Crio as próprias imagens, eu crio na minha cabeça, tenho uma linguagem muito própria, a forma como eu abordo o jogo, a forma como eu narro, mas cada narrador tem o seu estilo e há que respeitar todos. Agora claro que já sofri, porque, enfim, há países em que a narração é uma narração mais, enfim, num tom mais baixo, eles expressam-se de maneira diferente e aquilo faz-nos um pouco confusão. Acaba mesmo por criar alguma irritação. Já vários, enfim, lembro-me na Suécia, quando foi o Portugal-Suécia, em que o colega sueco pedia para eu narrar mais baixo e eu dizia-lhe em inglês que não estamos no teatro nem no cinema, estamos num jogo de futebol. Enfim, noutros países isso já aconteceu. E passei muito mal agora, quando foi aquela fase difícil da Covid-19, em que não tínhamos adeptos nos estádios. Agora, como é que os jogadores, chegou-me a dizer alguns dirigentes do Benfica que eu, por vezes, estava a relatar os jogos do Benfica na Luz, ou mesmo do Sporting em Alvalade, em que a minha voz se ouvia cá em baixo. A minha voz ouvia-se cá em baixo no relvado. Os jogadores conseguiam ouvir a narrar. Enfim, há que ter pulmão, há que ter vibração, mas claro, com o estádio vazio, ao ritmo a que eu costumo levar o relato e a forma como eu me envolvo, é claro que a minha voz fazia-se ouvir desconcentrava os jogadores.
em todo o estádio. Nuno, até e tiveram que ver o Campeonato da Europa uma fase de fato, porque o Alexandre Afonso assim o exigia. Não, porque o Alexandre é uma pessoa, é um grande amigo, um grande profissional, o Alexandre Afonso, mas é altamente supersticioso. Ainda há pouco estava a ver aqui na televisão o jogo de ténis e estava a ver o Rafael Nadal quando temos as paragens, não é? A forma como ele coloca as garrafas de água. Uma garrafa de água fresca e outra garrafa de água temperada. E ele coloca sempre numa determinada posição as garrafas. Enfim, é superstição. Não pisa as linhas. O Nadal não pisa as linhas. Enfim, o Alexandre Afonso, tal como muitos desportistas, ele como jornalista também tem as suas superstições. Agora, a coisa nunca deu, foi resultado. Não podíamos fazer a barba, tínhamos que pôr o fato com 40 graus de temperatura, depois chegávamos lá. É porque as superstições do Alex aconteceram quase todas na primeira fase. Foi aquela fase em que tudo correu mal à seleção portuguesa. Já viste o que é andar de fato e ires para o estádio quando estão 40 graus e tu a relatares de fato e gravata e tudo a rir-se, estes gajos de fato, mas estes estão malucos, lá vêm eles de fato, e nós apresentávamos de fato. Se não pusermos o fato não ganhamos. Então o que é que acontecia? Eu começava a pensar, tu queres ver que eu não ponho o fato, e nós perdemos? Tu queres ver que Matos, hoje não podemos fazer a barba, lá ia eu de barba grande, barba por fazer, e pronto, era assim. Depois, a estacionar o carro, o Alexandre, em vez de estacionar no 40, estacionava no 41. Não, o nosso lugar é o 40, mas eu não posso estacionar aí. Se a gente estacionar no 40, não ganha o jogo. E era tudo assim. A verdade é que nós depois íamos para os jogos e Portugal empatava o primeiro, empatava o segundo, empatava o terceiro e eu seguia ao Alexandre. Afinal, não posso fazer a barba, tenho que vir de fato. Estás uma hora para estacionar porque não é no 41, é no 40, é no 39. O que é que ficamos? E não ganhamos o jogo, então o que é que se está a passar aqui com as tuas substituições? E ele sempre, ele já sabia, quando estávamos 1 minuto do final do jogo, ou em período de compensação, o Alex olhava para mim e começava assim. E eu fazia-lhe assim. E a verdade é que... mas pronto, enfim, temos que respeitar as superstições do nosso colega Zandinga, que tinha sempre aquela, enfim, aquelas superstições antes dos jogos. E eu cumpria a risca, porque, enfim, vocês já viram o que era eu não ir de fato e depois Portugal perdia. Se calhar demorou um bocadinho mais a fazer efeito. Acabou por dar efeito. Exatamente. Nunca lhe saiu assim uma asneira no meio de tantos nervos? Não, nunca me saiu, mas esteve perto. Muitas vezes, quando estamos em grandes jogos da seleção, eu falo da seleção, porque esse é também o meu clube. Mas você é jornalista, não pode ter clube. Não, mas eu sou jornalista, mas também sou português, também gosto que a minha seleção ganhe. Ou será que os ingleses não querem que a Inglaterra ganhe? Claro. Ou os franceses não festejam também um título da seleção do seu país? Eu acho que isso não tem nada a ver. Portanto, quando a seleção me defraudou, e defraudou muitas vezes, Portugal chegava quase lá, mas não conseguia. Chegava quase lá e não conseguia. Atenção, desde o Euro 2000. Fomos várias vezes à meia-final, estivemos na final do Euro 2004, e eu fiz essa final no Estádio da Luz. Penso que essa final fiz se não me falha a memória, com o Paulo Garcia, e foi uma tremenda desilusão, enfim. E eu não me aguentei, cada vez que Portugal tinha uma oportunidade e atirava ao lado e não conseguia realmente fazer um empate, enfim, aquela mesa ficou bem marcada e as minhas mãos também. Eu não consigo, tenho bichos carpinteiros durante um jogo, não consigo estar quieto um segundo. Se num jogo com a carga emocional não tão forte já é o que é, agora imagina numa grande final, onde esteja envolvido um clube português ou a seleção nacional. Nuno, a forma como marca as pessoas, há golos que eu só os consigo imaginar com a sua voz. Estou a falar, por exemplo, dos golos de Portugal à Suécia, aquele leva-nos ao Brasil, Ronaldo, leva-nos ao Brasil. É o samba, ele é o único que ultrapassa os limites da lógica. Isso tudo, sim.
Isso tudo é pensado, é que são frases tão marcantes, algumas já são pensadas. Não, é claro que eu sei que Portugal está a um passo de poder ir a um campeonato do mundo fantástico, que é o Mundial do Brasil, em que as pessoas são completamente apaixonadas pelo futebol. É um Mundial onde se fala a língua de Camões, entendes? E era muito importante para Portugal estar no Brasil. Eu acho que falhar o Mundial do Brasil seria terrível. Depois acabou por não correr bem. E aquele era o jogo. Aquele era o jogo da seleção nacional. E aquele foi o jogo de Cristiano Ronaldo. Aliás, até se falava no duelo do Ibrahimovic, Claro. Ronaldo, e o Ronaldo abriu o livro e ofereceu-nos uma noite fantástica. Eu só acompanhei os momentos daquela noite fantástica e daquele jogador que, goste ou não se goste, tem que se admitir. É um jogador tremendo, fantástico, dos melhores do mundo. Há outros, mas realmente é português. E aquela noite foi completamente galáctica. E eu acompanhei, aproveitei e agarrei aqueles momentos que foram momentos fantásticos. 3 gols de Cristiano Ronaldo, ele a levar-nos ao colo até ao Brasil, e depois eu posso ter eventualmente alguma coisa pensada, mas é muito improviso. São muitas imagens, é aquilo que me ocorre. O gol, já vamos nós a caminho do Brasil, última chamada, e tal, última chamada para o voo para o Brasil, já não me lembro, entendes? Já não me lembro o que é que disse na altura, mas foi mais ou menos isto. Porque, como vocês sabem, o improviso... Nuno, gritem um golo. Não é igual. As emoções, como eu estou fartíssimo de dizer, as emoções não se fabricam, sentem-se. E é isso que as pessoas gostam. Tu tens que ser genuíno, tens que ser real. E é isso que as pessoas gostam. Tu sejas real, sejas genuíno e que estejas a viver com elas o jogo e que as transportes para o estádio e que lhe dês essas imagens. São esses elogios que me chegam de todos os 4 cantos do mundo, a forma como eu transporto as pessoas e as ajudo a ver o futebol e a sentir o jogo, sentá-las ao meu lado no estádio. E muitos elogios visuais, que são os melhores elogios que tu podes ter. Agora, só dizer o seguinte, eu também sou um felizardo, porque narro, relato, numa época em que há jogadores fantásticos e onde há também o melhor do jogador do mundo, um dos melhores do mundo, que se chama Cristiano Ronaldo. São eles que nos ajudam, são eles que nos proporcionam os grandes momentos que nós depois só agarramos. Entendes? Nós depois só agarramos esses momentos. Mas quem nos proporciona esses grandes momentos, a mim e aos ouvintes, são os jogadores. Eu depois só acompanho, entendes? Só acompanho. E sou um privilegiado por fazer relatos numa geração tão fantástica, de jogadores tão fantásticos. Atenção, para trás também. Eu já faço, por exemplo, a seleção, temos falado muito da seleção e eu agradeço por isso, desde o Euro 2000. Portanto, tenho vindo a acompanhar gerações de jogadores fantásticos. Claro, sim. Esse relato deu a volta ao mundo e mesmo por todo o mundo toda a gente ouve, principalmente os imigrantes. Houve mesmo um imigrante que na Bélgica tinha uma tatuagem com algo que tinha dito, não é assim? Sim, eu não posso precisar agora o que era, mas ele disse-me ao Sr. Nuno Matos, essa frase sua foi tão marcante que eu tinha que a tatuar no meu braço. E vou-lhe dizer, para lhe mostrar que não é mentira aquilo que estou a dizer, ele levantou e lá tinha essa frase que eu, num dos meus relatos, acabei por preferir. É realmente arrepiante, um frio na espinha depois de ver aquilo, até, enfim, dá para tu te emocionares e para também perceberes como és importante para as pessoas, como tu és importante para as pessoas, como elas estão atentas ao teu trabalho. Aliás, depois da final do Euro 2016, não chegou a um ano depois, eu recebi também um prémio na Câmara Municipal de Paris do meu trabalho no Campeonato da Europa, onde estavam novamente os imigrantes portugueses e que também tiveram a oportunidade de me dizer, Nuno Matos, depois daquela final e depois de você ter dito, de ter preferido tantas palavras bonitas, ajudou-nos também a pensar de maneira diferente. Depois daquela noite, tudo passou também a ser diferente para nós. E vocês sabem, como para eles, para os nossos queridos imigrantes, é importante que a seleção ganhe. E é importante que nós nunca nos esquecemos deles, porque eles
são portugueses 2 vezes e gostam tanto ou mais da seleção do que aqueles que vivem em Portugal. Nuno, já estamos a acabar. Só lhe queria fazer uma questão. Há jogos que são a uma voz, há jogos que são a 2 vozes. Como é que se percebe que tipo de jogo é? Como é que é esse processo de decisão? Como é que se decide quem é que fica com cada equipa? Isso é uma dúvida que eu sempre tive. Isso é fácil. Ia fazer um jogo com o Alexandre, fizemos milhares de jogos. Alexandre, queres ficar com quem? Ou Nuno, queres ficar? Epá, para mim é indiferente. Então fazemos assim, a equipa, eu estou posicionado aqui e o Alexandre aqui. Portanto, a equipa que vem daqui para aqui, portanto, a que vem da direita para a esquerda, o Alexandre acompanha na primeira parte. A equipa que fica aqui do lado esquerdo, é onde eu estou posicionado, eu acompanho na primeira parte os movimentos dessa equipa, ok? Esquerda Nuno Matos, direita Alexandre Afonso. A equipa que cai na direita, o Alexandre acompanha na primeira parte os movimentos. O Nuno Matos acompanha a equipa que se movimenta da esquerda para a direita. Na segunda parte, trocamos. Ok? Estamos esclarecidos sobre isso. Nada... Não há problema. Sim. Então o Éder na altura calhou do lado do Alexandre Afonso. Calhou do lado do Alexandre. O Nuno imaginou como é que seria se fosse o seu lado? Não, mas foi muito bem narrado também pelo Alexandre Afonso. Chuta. E nós depois acabamos sempre por nos envolver, como já tinha sido noutros golos da seleção, à medida que a seleção foi criando a onda, aquilo foi-se criando também uma onda gigante, um verdadeiro tsunami de emoções, como eu gosto de dizer, e nós fomos cavalgando a onda e, enfim, lá estava o improviso, a forma como nós estávamos a viver o jogo. O Alexandre muitas vezes caía em cima de mim, eu caía em cima do Alexandre, no bom sentido, claro, e pronto, e criavam-se esses momentos de muito boa energia. Agora, quando é que fazem os relatos a 2? Antes havia a política, aqui na Antena 1, fazíamos os relatos a 2 geralmente nos jogos mais importantes, nos derbys, nos clássicos, nos jogos da Seleção Nacional, agora um pouco menos, mas ainda fazemos os relatos a 2 vozes, claro. Sim. Esse relato. Mas atenção, é preciso haver também uma boa empatia e uma boa empatia e uma boa comunicação entre as 2 pessoas que estão a fazer o relato, para não cair uma em cima da outra, entendes? Nas deixas, mas eu com o Alexandre era praticamente no olhar, já sabíamos, aquilo já era muitos jogos e muitas histórias juntos. Esse relato, por acaso, eu sentia... Estavam a dizer exatamente aquilo que eu estava a sentir, que é o chuta. Apesar de ser o Éder, que é improvável, eu também estava a dizer em casa chuta. E depois no fim, apita. Estávamos todos, eram muitas pessoas a dizer apita e o homem não apitava. E o homem não apitava e depois apita e lá apitou. É porque foi um europeu de muito sofrimento. E aquele era o momento, aquele tinha que ser o nosso campeonato da Europa, para eles perceberem que quem era a seleção nacional. Somos fraquinhos, somos uma seleção sem classe. O europeu estava no papo, toma embrulha, agora vocês vão para casa que nós vamos para a festa. E vocês foram os campeões das críticas, porque disseram muito mal, até mesmo a imprensa gaulesa disse muito mal da seleção, não todos, não vamos generalizar, mas parte da imprensa não respeitou o adversário. E, portanto, pagaram a fatura os adeptos, a própria imprensa, não tanto os jogadores da seleção francesa, não tanto o Deschamps, mas a opinião pública, sim. Tiveram que guardar o autocarro. Deu-me um gozo tremendo. Foi ao quadrado. Campeões da Europa e ter ganho, enfim, a uma grande seleção, como é a França, que eu respeito muito, e que já nos tinha deixado a espinha atravessada na garganta, como vocês sabem, várias vezes, e a mim, que já me tinha deixado o golo atravessado na garganta, mas desta vez saiu e saiu com toda a força para dar os parabéns a Portugal, que foi um justo campeão da Europa. Mas, Nuno, naquela primeira fase foi terrível, foi muito fraca, mas depois na fase eliminar, Portugal foi crescendo e fez bons jogos. Já falei com a Croácia, com a Polónia, já falei com Gales, não tão espetacular, mas venceu bem, e depois uma grande final, ganhámos bem a final, ganhámos frente a uma grande seleção, das melhores do mundo. E pronto, o título é nosso e agora já ninguém nos tira. Campeões da Europa já somos, agora só falta sermos campeões do mundo. Vamos ver o que é que o Qatar nos vai reservar, e que eu julgo que pode ser um campeonato do mundo
de muita qualidade. Esperemos que sim. Bons estádios, muito calor, mas os jogadores vão chegar no pico da forma ao Mundial do Qatar, certo? Porque somente as grandes competições são no verão, quando os jogadores já estão subcarregados dos campeonatos. E agora vamos ter em novembro. Muitos jogadores nessa fase estão no pico da forma. Vamos ver. Eu acho que vai ser muito interessante. Sim, e o Nuno tem tantos amigos no futebol de tantos anos, eu acredito, por exemplo, seja amigo do Fernando Santos. É fácil, por exemplo, às vezes termos que criticar, sabendo... Muito fácil, muito fácil. Criticar é muito fácil. Nunca arranja um inimigo. Não, mas isso não, nunca... É claro que podem criticar o meu trabalho. Eu não sou nem Deus, nem Deus, enfim, conseguiu agradar a todos. Agora, aquilo que eu quero dizer é o seguinte: eu também gosto de criticar o meu trabalho. Portanto, se eu aceito também críticas ao meu trabalho, também posso criticar. E deixa-me dizer-te o seguinte: o importante é que haja respeito. Entende? Claro que sim. O importante é que o Fernando Santos ou outro Fernando Santos qualquer que respeite o meu trabalho e que eu respeite o trabalho dele. Entendes ou não? Claro que sim. Portanto, seja assim na seleção, seja assim nos clubes. Tem que perceber que estou ali a trabalhar. E para seres respeitado, tens que dar o respeito. E eu, felizmente, nisso, tenho tido respeito dos adeptos, dos ouvintes, dos vários clubes, da seleção. Enfim, críticas também recebo. Mas olha, contam-se pelos dedos de uma mão, não chego ao das duas mãos, as pessoas que me faltaram ao respeito até hoje na minha profissão. E isso é bom. Quando eu digo faltar ao respeito, é faltar ao respeito com palavras menos impróprias. Contam-se pelos dedos, não chega aos dedos das duas mãos, o que é muito bom. É sinal que, enfim, tenho conseguido encontrar esse equilíbrio. Agora, críticas é normal. Nuno, você só faz os relatos do Benfica e só faz os relatos do Sporting, porque é que não faz mais relatos do Porto? Porque eu trabalho em Lisboa e, como sabe, o Porto fica a 300 km de distância. É difícil, todos os fins de semana, para a minha empresa, em termos de logística, pagar para eu ir ao Porto, ficar no hotel, depois vir para trás e depois voltar. E até porque nós temos muitíssimo bons profissionais na cidade do Porto. Como temos grandes profissionais aqui em Lisboa e noutros pontos do país. É isso. Nuno, última pergunta. Agora, há a televisão, onde está na Sport TV, e muito bem. Agora há a internet. Toda a gente diz que a rádio está a morrer, é uma conversa que há há anos, mas nunca morre. O que é que torna a rádio tão especial? Porque a rádio é mesmo especial, é o que tu disseste. A rádio faz parte do nosso imaginário, como tu sabes. Ouvir um relato de futebol na rádio, imagino que seja espetacular. A forma como tu estás a acompanhar aquela vibração, aquela emoção, as imagens que se criam, entendes? Na televisão é diferente. Na rádio, o que é que manda? É a voz. Na televisão, o que é que manda? A imagem. Então o que é que acontece à voz na televisão? Só acompanha a imagem. Não precisas ser tão descritivo. E na rádio? Bastante descritivo. As pessoas não estão a ver, cria tu as imagens. Explica o jogo às pessoas, onde está a bola. Na televisão não precisas dizer isso. Não precisas dizer que a bola passou muito longe ou muito perto do poste, que as pessoas estão a ver. A rádio não. Já tem essa maior descrição e tem essa beleza, essa magia. Por isso é que se diz que é a magia da rádio, entendes? E eu faço televisão e rádio há muitos anos e nunca quis transportar a narração da rádio para a televisão. Eu acho que cada coisa no seu lugar, entendes? Agora, Nuno, mas na televisão, então você é chato a narrar na televisão, torna-se sonolento. Não. Eu tenho boas dinâmicas também na televisão. Gosto de narrar com alma, entendes? Gosto de criar energia na narração. Agora, não preciso é de colocar o meu estilo radiofónico para a televisão. Claro. Eu acho que isso depois tornava-se também insuportável se fizesse isso em televisão. Há que ter o equilíbrio, percebes? Há que ter o equilíbrio. Mas deixa-me dizer, a rádio está a bombar, a rádio está cheia de energia, a rádio adaptou-se às novas plataformas. Eu consigo estar hoje a fazer um relato, ainda no outro dia, num relato, penso que foi da seleção no estádio de Alvalade, eu fiz uma live no Facebook, enfim, eram milhares de pessoas que acompanharam e que me estavam a ver e ao mesmo tempo que estavam a sentir o relato. Isso é espetacular, isso já faz parte da evolução
e destas novas plataformas que são importantíssimas para tu poderes mostrar também o teu trabalho, não é? As novas plataformas são importantíssimas para tu poderes dar a conhecer o teu trabalho e levar o teu trabalho aos 4 cantos do mundo, não é? Como é que a CNN, como é que a Al Jazeera, como é que a BBC, como é que a Sky, como é que a TF1, como é que a Globo e outros canais falaram no meu trabalho, como é que o próprio João Soares no seu programa deu destaque ao meu programa, no Fantástico, como é que eu ganhei um primeiro prémio da melhor narração do ano para a Globo, tudo isso, porque hoje as novas plataformas ajudam exatamente a expandir o teu trabalho, a mostrar o teu trabalho. E em poucos minutos, se ele se tornar realmente, se ele tiver essa aceitação das pessoas, se ele se tornar viral, chega muito rapidamente aos 4 cantos do mundo. Portanto, eu acho que as novas plataformas foram muito importantes. Mas a rádio foi talvez a que se adaptou melhor a estas novas plataformas. E já te disse, agora é possível fazer um relato e tu estás-me a ver, a acompanhares o meu relato com imagem. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Agora, a rádio não vai morrer. Muitas vezes querem dar essa imagem, mas não. A rádio está bem e aconselha-se e é assim. E olha, só para te dizer o seguinte, não foi agora, foi já há uns anos. Quando eu cheguei à Guiné-Bissau, tinha 5.000 pessoas à minha espera. Portanto, se a rádio está a morrer, então acho que não preciso dizer mais nada. E agora posso falar da Guiné-Bissau como posso falar de outros países, e mesmo em Portugal. Como é fantástico, estás no aeroporto e as pessoas virem ter contigo, estás no restaurante, estás no centro comercial, enfim, estás na praia, e as pessoas vêm ter contigo porque te reconhecem. Reconhecem porquê? Exatamente porque agora têm forma, também através da internet, irem associar a imagem à voz. E é por isso, pronto, e é por isso que isso acontece. Não, está a bombar, não se preocupa. Nuno, muito obrigado. Foi incrível estar aqui consigo. Isto é um projeto um bocado também egoísta, porque nós convidamos pessoas que admiramos e o Nuno marcou toda a minha vida, porque eu também sou relativamente novo e sempre ouvi o Nuno a comentar jogos e a relatá-los como ninguém. Então queria agradecer a toda a disponibilidade que teve por aqui. Agora vai para a Sport TV, acho que é o River que vai relatar. Não, hoje não. Hoje tenho outro jogo. Hoje tenho outro jogo da Copa Sul-Americana. Eu faço também muitos jogos da Libertadores. Fiz a primeira mão do River, não faço esta segunda mão. Vamos ver o que é que vai acontecer, se realmente Enzo Fernandes vai continuar na Libertadores, se o River ganhar, se conseguir vencer o Vélez por mais do que um golo, não é? Porque se o River agora perdeu por 1-0, se ganhar em Núñez, no Estádio Monumental, por 1-0, a decisão vai para as grandes penalidades, porque agora já o gol fora não conta. Mas se ganhar por 2 golos de diferença, aí o River segue então na Taça Libertadores e o Enzo Fernandes não vem já para o Benfica. Mas enfim, acompanho muito o futebol sul-americano, gosto muito da Premier League, de futebol italiano, em Espanha. Enfim, são ligas que eu tenho feito. Já quando estava na TVI, tive a oportunidade de fazer a Liga Espanhola, fantástica na altura, com nomes como Luís Filipe Figo e o Ronaldo Fenómeno, entre outras grandes figuras, Raul González. Enfim, e tenho acompanhado também o futebol internacional na televisão. Este é o meu trabalho, gosto muito daquilo que faço. E é assim. E é também bom servir como inspiração para muitos jovens. Eu já fui a muitas universidades pelo país, de norte a sul, falar, mesmo fora do país, estou sempre a ser convidado para ir fora. Ainda agora era para ir para Cabo Verde amanhã, mas infelizmente não vai dar para ir devido ao caos que se instalou no aeroporto e aos voos que estão a ser consecutivamente cancelados. Eu já não vou estar, infelizmente, na Ilha da Boa Vista, onde fui convidado pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol para fazer a final do Campeonato de Cabo Verde, mas irá ficar para outra oportunidade. Mas para mim é sempre um prazer poder falar com os jovens e servir de inspiração para eles. E nunca se esqueçam, nunca há que deixar de acreditar, há que acreditar sempre. Esta pode ser uma frase feita, mas que eu gosto muito de me agarrar a ela, é que quando temos sonhos, temos que ir atrás deles e agarrar esses sonhos. E só mais uma coisa, é que nada... você, Nuno, diga-me lá, você tornou-se conhecido na rádio porquê? Porque tirei muitas horas à cama, porque sou apaixonado por aquilo que faço e porque tive sempre a certeza que era isto que eu queria. Entendes? É muito importante tu focares naquilo que queres seguir.
Ah, não, eu quero ser jornalista porque quero ser pivô de televisão. Já foste. Entendes ou não? Não, tu queres ser jornalista porque queres abraçar uma profissão e queres subir de grau a degrau e juntar as pedras para construir-se o teu castelo. É para isso que tu queres ser jornalista. E depois logo se vê. Entendes? E outra coisa, receber os elogios dos desconhecidos. Isso é muito importante. Tu gostas de receber um elogio da família? Gostas. E dos amigos? Também. Mas quais são os elogios mais importantes para ti? São das pessoas que ouvem e as pessoas que te veem na televisão. Aquelas que tu não conheces. Esse sim. Esse é o barómetro do teu trabalho. Esse é o elogio importante que tu deves ter. Porque tu sabes que a família e os amigos, apesar de serem pessoas que estão no teu coração, já sabes que eles têm mais dificuldade de te criticar. Pode acontecer, mas têm mais dificuldade. Então, há que estar atento e tens que, então, o teu barómetro, o teu nível de avaliação tem que estar nessas pessoas, entendes? E não há que selecionar. Do mecânico ao médico, entendes? Do cozinheiro ao engenheiro e etc. É assim. Oh, Nuno, mas você que não gostava de trabalhar só para a elite? Não, detestava. Eu quero trabalhar para todos. Entendes? Eu quero levar o meu trabalho a todos, porque todos são importantes no meu trabalho. Não, trabalhar para a classe A, B, C, D, não. Para mim não há classe A. A é o abecedário até ao Z. Eu trabalho para todos. E para mim todos são importantes. Entendes? Só mais uma coisa. Podíamos viver sem futebol? Podíamos. Mas não era a mesma coisa. Grande abraço para vocês. Muito obrigado, Nuno. Tudo bom. Forte abraço.